E seguimos aqui diretamente do Congresso Paraguaio de Medicina e Cirurgia Estética com o Dr. Edson Perac. Médico, pós-graduado em farmacologia, especialista em farmacologia, já formou mais de 17 mil profissionais, com muito orgulho, Sim. doutor. E hoje ele é dono de uma farmacêutica muito importante que faz parte do hall de conhecimento de muitos médicos. Doutor, eu queria que você contasse um pouquinho, antes de nos falar do seu tema de palestra e tudo, antes da gente entrar em termos um pouquinho mais técnicos, me fala um pouquinho da sua história. Eu acho, assim, uma das minhas formações é matemática. Eu sou cirurgiã dentista, bucomaxilo, estou me formando agora em medicina, terminei agora, estou recebendo agora a medicina e sou formada em matemática e tenho uma especialidade em geometria analítica. E quando você me contou a sua ligação com um professor de matemática, foi muito linda. Eu gostaria que você me contasse essa história e por que essa tanta superação. Eu acho que a história conta muito do que é uma pessoa. Conta. Então vamos lá. Aos 9 meses de idade, eu caí de uma escada de 3 degraus e tive uma fratura com lesão vascular na perna direita e teve que amputar a perna direita. Para um filho de imigrante italiano, que tinha na sua prole dos seus filhos a força laboral, tecnicamente eu não servia para esse objetivo. Aí, aos 6 anos de idade, eu encontrei uma professora, irmã Yolanda, e essa professora simplesmente me disse o seguinte: Edson, o seu lugar não é aqui. Você tem que ir para onde tem tapete e calçada. Lá ninguém vai ver que você manca de uma perna ou que você não tem uma perna. Porque os valores lá vai ser cérebro, capacidade, iniciativa, empreendedorismo e conhecimento. E isso você tem as condições para adquirir. Aos 12 anos de idade, eu fui adotado por um professor de matemática, o professor Eurico. Adotado como guru, como técnico. Né? Sim. Ele me disse assim: Edson, você, por um conceito matemático, pode ser o que você quiser na vida. Isso foi incrível. Porque você pode dar um passo maior que as pernas, porque ninguém vai saber onde está a segunda. E num conceito matemático, se você tiver um ponto, ele é infinito. Então você tem o direito de sonhar e ser o que você quiser. E me conscientizou para tudo isso. Aos 17 anos, passei no vestibular de medicina em primeiro lugar. Aos 18 anos de idade, nos primeiros meses de aula, no mês de fevereiro, eu fui assistir uma aula de bioquímica prática e a professora Clorice começou a escrever no quadro as reações químicas. Fiquei 40 minutos vendo ela escrever no quadro, porque eu chegava muito cedo. E ela disse assim: professor, o que é isso? Não, eu tenho que traduzir, colocar na lousa as aulas práticas para as reações que vocês vão fazer. Eu disse assim: a senhora tem algum ex-aluno bom de caderno, bom de material, algum resumo? Eu falei: tenho 3. Ela me emprestou os 3 cadernos em 20 dias. Eu li todo o material. Meu Deus. Fui à Assembleia Legislativa do Estado, consegui papel. Era extenso, não tinha xerox na época, né? E aí nós fizemos a apostila de bioquímica prática e com 20 dias de aula, aos 18 anos de idade, eu passei a ser monitor de bioquímica da minha turma. Olha que incrível. E qual é a importância disso? Para quem está acompanhando a evolução da medicina, vai perceber que medicina é ortomolecular, medicina é a base clara da bioquímica. Sim, a parte hoje, qual é o foco principal hoje? Você está em condições de nutrientes, vitaminas, minerais de formas adequadas. Porque, infelizmente, em função das culturas repetidas no mesmo solo, vai se exaurindo a capacidade nutricional. Isso é bioquímica pura. E eu tive a felicidade de entrar nesse mundo aos 18 anos. Aos 23 anos já médico, já tinha farmácia e 5 clínicas. Aí eu dava aula, fazia todas essas partes, cheguei a fazer 4 anos de programa de televisão em Londrina, num programa chamado Mafalda, que era a TV Tropical, que era equivalente à Ana Maria Braga de hoje. Né? Que legal. E com isso eu montei 110 clínicas de medicina estética no país. Todas com... Qual era a minha função no grupo? Dar o treinamento, estudar protocolos, estudar as novidades. Então, dentro do conceito que a irmã Yolanda me pôs no início, do que o professor de matemática me pôs, eu fui
justamente na crista da onda das tendências mundiais, estudar cada uma delas e, através desse estudo, dar aos médicos protocolos. E esses protocolos críveis, executáveis, de tal maneira que ele colocava em prática e funcionava. Um desses alunos foi o próprio Dr. Cristiano. Nos segmentos, ele dava aula de algumas coisas e eu aprendia com ele algumas coisas e ensinava algumas coisas. Então, nós temos uma história com o Dr. Humberto há mais de 30 anos. Né? Incrível. Hoje, eu tenho o privilégio de ter 2 sedes educacionais, uma em Curitiba, outra em São Paulo, e já tenho uma formação de mais de 17 mil médicos brasileiros, mundiais. Nossa, histórico tremendo. Né? Ou seja, nós temos um vínculo direto com a tecnologia. Nós somos digamos assim, um espia, um fiscal de todas as tendências mundiais. E o que nós estamos trazendo hoje para o Paraguai é a soma de 42 anos de experiência no Brasil, passado por Argentina, passado por França, passado por Estados Unidos, depurado e transformado isso tudo em produtos. Então, hoje, a Formédica é a maior farmácia de manipulação do país, que tem maior índice de tecnologia. Nós temos um departamento de pesquisa com 5 pesquisadores apenas para tendências mundiais. Temos 3 idiomas fixos e, com isso, a gente está sempre up-to-date com as novidades mundiais. E é isso que por isso, o Dr. Humberto nos convidou para trazer isso. Eu, como pessoa, vivi todas as fases. A criação da medicina estética no Brasil, depois a criação de toda a parte de tratamentos para celulite com enzimas francesas, para a reversão dos quadros de celulite, gordura localizada. Depois a parte de ortomolecular com toda a suplementação de vitaminas, minerais. E depois a última onda que foi a parte de modulação hormonal. E agora estamos vivendo a inovação da célula-tronco. Agora nas terapias regenerativas, que são... O que acontece, uma coisa bem interessante para vocês entenderem. À medida que você envelhece, as suas células ficam mais preguiçosas, com menos capacidade totipotente, menos capacidade multiplicativa. Sim. Basta você ver uma criança que se machuca hoje, daqui 2 dias está fechado a ferida. Exatamente. E você pega uma pessoa de idade, às vezes leva 15, 20 dias. É por isso. E para você ter capacidade de resposta para a célula-tronco, você tem que ter algo chamado de terreno biológico. É como você pegar uma terra envelhecida de cultivo e colocar ureia, calcário e componentes que vão dar vitalidade a ela. Então, o que dá vitalidade ao nosso corpo? Vitaminas, minerais, aminoácidos, que são os produtos que vão fazer com que o seu solo seja fértil para essas células-tronco terem mais capacidade totipotente, capacidade de te dar suporte. Tá? Então, essas são as, digamos assim, ondas que eu passei pela medicina nos últimos 42 anos, e tudo isso está à disposição do Paraguai, agora, através do Dr. Humberto Cristiano, da sociedade, e é um prazer enorme compartilhar com isso. Né? Eu já sou residente paraguaio há mais de 10 anos. Que perfeito. Né? E nós somos brasiguaios de coração, né? Sim, é minha segunda pátria, né? E é aqui a gente tem nosso negócio também, e participamos tudo, e será um prazer imenso compartilhar esse conhecimento, encurtando o prazo. Sim. A grande vantagem desse mundo digital, desse mundo de hoje, é que os tempos estão sendo encurtados. Exatamente, os contatos também estão sendo aproximados, apesar da gente estar um pouquinho mais distante, porque são muitas redes, mas a gente tem mais acesso um ao outro, né? Sim. É mais... E aquilo que se fazia em 1 ano, hoje se faz em 2 dias. Exatamente. Então, tenha certeza, você que vai buscar essa capacitação junto com o Dr. Humberto Cristiano, que você vai estar recebendo o que há de melhor, você vai estar recebendo o resumo, o suprassumo dessa evolução. Isso vai encurtar muitos caminhos. O que eu gostaria de fazer um alerta para o médico que está se formando hoje, que existe a medicina da doença, mas existe também a medicina da saúde. O que é a medicina da saúde? Fazer tudo para que você não fique doente. E hoje você tem mais resultado financeiro, prevenindo essas situações,
do que você buscar tratar meramente doenças. Tá? Então, e tem uma outra coisa muito importante. Qual é o pilar? Por que a estética é o pilar do mundo para a sociedade? Porque quem está envelhecendo não quer parecer velho. Com certeza. Quem está com rugas pelo fruto dos seus anos de trabalho quer modificar isso. Se você tem um excesso de obesidade e você vai buscar um trabalho, você vai ter algumas segregações até por isso. Então, nós temos no Brasil um ditado que diz assim: a estética serve para quem estava no auge e está caindo, ou para quem não tinha nada e agora precisa se mostrar para o mercado. Então, para você médico, para você aluno de medicina que está me escutando, entenda que quem estiver mal precisa melhorar e quem estiver bem precisa se manter. Então, é um pilar que você convive com o menor desgaste em função do mundo financeiro. As pessoas querem ficar belas por dentro e por fora. Doutor, conta pra gente um pouquinho do que está sendo trazido para o Congresso. Qual é a maior novidade que tem agora nesse ramo, em se tratando de produto manipulado que a gente pode lançar mão de utilizar? Eu vou falar de um item que é a porta de entrada do mundo, que é a parte de estresse. O estresse altera o nosso mundo hormonal, altera o sono, certo? E ao alterar isso, você passa a ter disfunções sexuais. Você passa a perder o prazer sexual em função das alterações enzimáticas, bioquímicas que o estresse faz no seu corpo. Hoje nós fabricamos todos os implantes hormonais capazes de reproduzir a cascata de síntese hormonal. Imagine que você sofreu um acidente, perdeu todas as suas glândulas. Hoje conseguimos manter você com vitalidade, mesmo que as suas glândulas não estejam mais funcionantes. Então a grande novidade é a parte de evolução hormonal em cima de um terreno biológico com vitaminas e minerais, gera uma capacidade de longevidade e ainda você pode usar o recurso dessas células-tronco para, em cima disso, melhorar ainda mais. Perfeito. E o que você pode me falar sobre os queridinhos do momento também, que são os exossomas, os PDRN? Como é que vocês estão fazendo pesquisa? Como é que vocês estão fazendo isso no Brasil? Tá, veja bem, não é meramente no Brasil. Hoje eu sou representante de uma International Society for Stem Cells Application, ISCA. Então, todo o conhecimento americano, que está em 35 países, envolvendo toda essa polêmica em cima de exossomas, tudo, nós somos o representante oficial. Teremos um congresso agora de 2 a 5 de outubro em São Paulo, trazendo os maiores especialistas do mundo para falar sobre isso. Tá? E agora, dia 12... Doutor Roberto Birtes estava falando sobre o congresso, que ele vai participar também. Sim, a organização é minha. Sim, tá? Perfeito. E nós estamos indo agora na segunda-feira para o México, em Cancún, onde vai ter o maior evento mundial de célula-tronco. E nós estaremos presentes de 12 até 15 de setembro, com todo o arsenal terapêutico mundial, desde Coreia, Estados Unidos, Alemanha, todos os profissionais juntos em Cancún, discutindo por 3 dias a evolução dos exossomas, das células madres e de tudo isso. Perfeito. Em São Paulo também, então, outubro. São Paulo é 2 a 5 de outubro. 2 a 5 e antes disso, México, 12 e 13 de setembro. Ou seja, vai estar aí todo o cenário dessas novidades nesse campo que está pertinho da gente aqui em São Paulo. Sim. Né? Para aqueles que quiserem, né, nos dar a honra de participar, depois a gente fornece a vocês a forma deles acessarem a isso. Com certeza. Tá. Vamos passar o link para todo mundo que estiver assistindo. Se eu fosse me pedir fazer um resumo, eu diria para você: a célula-tronco é o coroamento quando você tem um terreno fértil dentro de você mesmo. Tá? Para você ter o melhor aproveitamento do que a ciência tem para te oferecer, você tem que cuidar da sua alimentação, mas com todo o cuidado da alimentação, você ainda necessita suplementação. Então, eu diria a você, faça a suplementação de vitaminas e minerais, use uma dieta o mais correta possível. Para os homens, importante uma dieta hiperproteica,
porque ela tem sim. correlação direta com a sua testosterona. Sim. E para mulheres, eu gostaria de chamar a atenção para a prevenção do estresse, porque no estresse bloqueia-se a conversão de T4 em T3 e as mulheres ficam hipotireoidianas fisiológicas. Isso encurta a velocidade elétrica do cérebro e as mulheres têm mais dificuldade de associar todo o seu trabalho. Então, mulheres foquem nas consequências do estresse crônico na sua vida. Eu costumo dizer que, eu não sei por que alguma feminista levantou a bandeira de que a mulher deveria ter todas essas vocações que é convocada hoje. Ela fez isso e foi uma evolução fantástica para as mulheres. Mas o que faltou? Faltou falar com Deus e dizer assim, capacita meu organismo para suportar todo esse estresse. Exatamente. Então, para você que está me ouvindo e que tem o estresse como um pilar da sua vida, entenda, tem tratamento eficaz que evita o dano cerebral no hipocampo por suporte terapêutico. Nossa, é incrível. É o tema para um outro podcast. Como vocês queiram, estamos à disposição. É um tema para outro. Eu quero falar muito sobre isso, porque para a saúde feminina, justamente, é muito importante. E o que tem se descoberto ultimamente, igual o Dr. Humberto estava falando, sobre são terapias autólogas e que são todas mais que o nosso organismo está mais receptivo a receber, porque são terapias autólogas e terapias que a gente consegue nutrir através de produtos que nós conseguimos manipular e melhorar tudo para preparar um terreno biológico. Então, assim, é muito esperançoso para a gente ouvir isso. E eu acredito que a gente tem muito mais para falar, doutor. Voltando ao tema de medicina da doença e medicina da saúde, eu quero dizer a você que está me ouvindo que 30% do mercado mundial já é de medicina personalizada. Perfeito. Você não é igual ao seu vizinho, você não é igual ao seu irmão, você tem necessidades específicas. E a medicina hoje, através da personalização da prescrição, ela ultrapassou a capacidade da indústria no sentido de atender às necessidades específicas. Então, acredite, a personalização da medicina será avassaladora contra as demais competências farmacológicas que vão estar por aí. E acredite, tem exército de pessoas. Hoje no Brasil nós temos 50 mil médicos formados nisso. Fico muito feliz de no Paraguai estar nascendo essa onda nessa capacitação, porque realmente isso, hoje, nesse congresso, já é o futuro. Já é o futuro. E, doutor, assim, já quero te fazer um convite para a gente continuar esse tema todo, nem que nós falemos sobre isso em São Paulo, no Paraguai, Curitiba, onde estivermos. Queremos conhecer mais e falar mais sobre a Formédica e tudo que ela tem oferecido nesse campo de novidades, porque é muita coisa. Isso daqui é mais uma introdução, né? E, doutor, eu agradeço por esse tempo. E vamos falar muito mais sobre esses temas nos próximos podcasts. E agradeço muito pelo seu tempo e desejo muito sucesso. Agora, muito mais sucesso também aqui no Paraguai. E nós estamos ávidos também por maiores informações, por formação, por tudo isso que a Formédica está liberando para a gente, né? Como mensagem para os médicos, eu diria: a capacitação técnica, a capacitação moderna que você tem está disponível. Se capacite e venha fazer parte desse mundo da novidade médica, da medicina da saúde, da medicina da beleza. Com certeza. Doutor, para quem quiser saber maiores informações, onde encontra maiores informações sobre a Formédica, sobre o doutor? Entra no site, no Instagram, Formédica, no Brasil, e a gente tem condição de cadastro, acesso a todas as coisas. E tudo. Doutor, quero lhe agradecer por esse tempo, pela confiança e desejar muito sucesso nessa nova empreitada, nesse caminho agora, estreitando laços com o Paraguai. E nós temos um ditado que diz: na ciência e no amor, se não houver compartilhamento, não tem razão de ser. Muito obrigada.